Olá, boa tarde a todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês aqui ao meio-dia para mais um webinar Startup, começando com o pé direito. Esse webinar vai ser apresentado aqui por mim, Cristine Lerner. Estamos aqui na equipe com o SBDC FIU Jesus Padilha, que é o gerente do projeto Business Navigator. Também estamos aqui com a Dayana Bortolom, que é uma cooperadora nossa, uma assistente do programa Business Navigator também. Muito obrigado a eles. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, escrevam aí, que eles estão aqui à nossa disposição para nos ajudar, assim como eu também estou aqui. Quero agradecer também ao Grupo Mulheres do Brasil, a Paola, está aqui presente hoje para esse webinar, trazendo outras mulheres empreendedoras também. E agradecer a todos vocês mais uma vez. Bom, vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é SBDC-FIU, mais especificamente sobre esse projeto do SBDC-FIU que chama Business Navigator. Esse projeto, na realidade, ele é um projeto que ele é financiado em parte num acordo cooperativo com o SBA, Small Business Administration, aonde foi estabelecido pelo American Rescue Plan em 2021 para ajudar, numa abordagem para ajudar empresas na sua recuperação econômica. São micro e pequenas empresas na sua recuperação econômica. Vou falar um pouquinho como que esse projeto funciona. Ele, nessa ajuda, nesse desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas, o modelo ele é composto por um hub, né, e spokes. Como que funciona isso? Esse hub, no caso, SBDC FIU, e os seus spokes around, que são essas instituições e organizações que já estão nessas comunidades. Então, essas instituições e essas organizações que já têm nas suas comunidades seus pequenos, micro e pequenos negócios, nós atuamos em parceria para que a gente possa trazer, né, informações, orientações e treinamentos para esses micro e pequenos empresários. Os spokes são Ascendos, Miami-Dade Chamber of Commerce, Branches, Prospera, SBDC FIU, ADC South Miami-Dade e Startup FIU Procurement. Então, esses são os spokes, né, desse programa. Esse programa, ele visa fortalecer a comunidade local, ajudando essas empresas economicamente desfavorecidas com consultoria, orientação e treinamento. E vale aqui lembrar que essa consultoria, essa orientação e esse treinamento, eles são gratuitos. E esse treinamento é um deles. Esse treinamento que nós estamos aqui hoje faz parte disso e é um deles. O alvo específico para esse Business Navigator Program são as propriedades das empresas de minorias. São, então, empresas pertencentes a mulheres, são empresas pertencentes a veteranos, a comunidade LGBT, são small e pequenos empresas, desculpa que às vezes eu acabo confundindo, são micro e pequenas empresas, então são empresas já estabelecidas ou aspirantes ou empreendedores, aqueles que ainda querem estabelecer uma empresa. Falando só um pouquinho de mim, eu sou consultora do SBDC, o meu foco são startups e marketing strategy, né, startups e marketing estratégico. Eu comecei a minha vida em carreira com o Sebrae Mato Grosso, que é uma instituição muito forte com empreendedorismo no Brasil, mas ao longo de toda a minha trajetória eu também, né, tive. Então eu comecei auxiliando empresários e depois eu tive os meus próprios investimentos, meus próprios empreendimentos, tanto no Brasil como fora do Brasil. E o meu porquê, eu amo ajudar esses empreendedores a começar a desenvolver, estruturar, alavancar, transformar, é algo que eu amo muito fazer. E eu aprendi isso observando, estudando, aplicando, reestruturando e também empreendendo, junto a pessoas de diversos backgrounds e culturas e países. E uma vez que você ajuda esse empreendedor, né, e começa com a ideia dele, você transforma não só ele, o negócio dele, mas tudo ao seu redor. É muito transformador e é muito inspirador.
Uma nota importante, nós vamos falar aqui durante de 40 a 45 minutos e depois eu vou abrir para perguntas. É muito complicado e difícil, em apenas 40 minutos, você trazer todo um contexto de informações, né, e esgotar um assunto. Então, esse assunto começa aqui, mas eu gostaria de lembrar vocês que é muito importante vocês trazerem, se vocês têm aspectos legais, particulares, da formação da empresa de vocês, do negócio de vocês, procurem profissionais extremamente específicos nessa área. Quais são eles que tenham que ser, por exemplo, um advogado, principalmente nas questões legais tributárias. Então, vamos lá começar essa jornada. É assim que eu vejo o empreendedorismo, né? Então, vamos lá. Essa figura não é a mais linda de todas, a gente não está vendo ainda uma grama aí toda verdinha, né, nas laterais. Mas eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele é uma jornada. Ele não é apenas um começo, um meio, enfim, ele é toda uma jornada. Então, o céu hoje está lindo, está maravilhoso, tem as suas nuvens que são específicas, mas o gramado não está tão verde ainda. Mas eu acredito que uma série de informações e aprendizados ao longo dessa jornada, mesmo que você não tenha a sua graminha ainda toda verde, você vai ser capaz de entender do tempo, incapaz de entender desse solo, e capaz de entender de quais os fertilizantes, estruturas necessárias para que essa tua caminhada seja o mais bela possível. Tenha os seus obstáculos, mas que eles possam e devem ser suplantados. Vamos falar um pouquinho do empreendedorismo? Vamos lá. O que é empreendedorismo? Então, a gente está bastante, a gente está um pouco, vou usar o termo aqui, careca de saber, né, da definição mais clássica do empreendedorismo ou de uma empresa, que é uma atividade de estabelecer um negócio, assumindo risco financeiro na esperança de lucro. Por que eu estou trazendo essa abordagem clássica de como que é? Não estamos levando aqui em conta se é uma non-profit, uma profit, uma empresa com lucro ou não, uma organização não governamental, uma instituição ou não, ou a empresa com lucro, porque mesmo aquela que é non-profit, ela, de alguma forma, ela tem que ter os recursos necessários. Mas só para dizer aqui, para enfatizar, que uma característica do empreendedor, ele é um tomador de risco. Né? Mas que esse risco, ele pode ser mensurado, esse risco você pode levantar uma série de informações, uma série de análises, para que esse risco seja o máximo calculado possível, também dependendo do seu negócio, mas que é possível sim, e essa é uma das propostas nossa. Então, vamos lá, falando um pouquinho de falha e risco, e eu vou voltar nesse assunto porque é extremamente importante. Na atividade de empreendedorismo, você tem que ter essa abordagem, esse entendimento que a falha e o risco fazem parte do processo, é inerente ao processo. E dizendo aqui um pouquinho da FedEx, que o professor Diego deu a ele um seu artigo sobre o novo serviço de frete, né? A história do Henry Ford, a gente já sabe bastante, né, das montadoras e quando que ele deu o pivot, né, que mudou tudo. Chobani, inicialmente também o seu negócio não estava indo bem. Mesma coisa Heinz, né? O Slack, ele começou com uma estratégia como uma empresa de jogos e depois que ele deu o seu pivot. A mesma coisa do Twitter. Então, todas essas empresas, a IBM tem uma trajetória de risco, de falhas, e mesmo o Google, quando a gente vê essa trajetória, é muito interessante, o Google diz, inclusive, nas palestras e nos treinamentos dentro da companhia deles, que eles mostram os riscos e as falhas que eles tiveram ao longo do caminho. Então, é para entender que isso faz parte, e dentro da cultura que você faz parte, dentro da crença que você tem, é muito importante você entender que isso vai acontecer sim, que não é possível a gente controlar absolutamente tudo e que as falhas e os riscos vão acontecer. Mas quando a gente começa um negócio, como é que a gente começa, né? Qual que é o motivo que leva a gente a começar um negócio? Então, um dos maiores motivos que começam na realidade, a gente vê uma oportunidade, né? A gente quer sair do salário, muitas vezes, se você está empregado, para ir numa situação em que você troca o salário por lucro,
ou você quer uma flexibilidade, uma maior independência, né? Não significa que você vai trabalhar menos, mas uma flexibilidade, uma independência, ou porque você gosta de desafio. E entendendo um pouquinho aqui também, um dos fatores que levam muitos imigrantes a empreenderem é porque eles vêm muitas vezes do país deles com as informações que eles têm lá, com as habilidades, com as skills que eles têm daquele país, e muitas vezes eles não conseguem empregar, ou muitas vezes eles não têm o suporte que eles têm no país de origem, e aqui fica muito mais difícil, então, para eles cumprirem um horário de trabalho ou um horário pré-determinado por outras empresas. Então, eles começam a empreender. E uma outra característica, porque eles, quando vêm para cá, eles já assumem um certo risco de largar para trás o seu negócio, a sua vida, algo que era seguro, por um monte de incertezas na esperança de ter uma vida melhor ou, né, desenvolver o seu negócio, enfim. Então, são oportunidades e correr risco. E eu posso dizer para vocês que já estão aqui, se vocês já falam uma outra língua, de uma certa forma, vocês já legaram para trás o seu país de origem e estão aqui, né, entendendo e querendo novos desafios. Vocês já têm um pouquinho disso no seu DNA. Então, o que é importante para você ser um empreendedor de sucesso? É muito importante você ser determinado, porque sim, as falhas vão acontecer, os desafios vão aparecer, você tem que estar tomando decisões o tempo todo, você tem que aprender o tempo todo, então você tem que sim ser determinado. Você tem que investir muito em autocuidado, em se cuidar, em conhecimento próprio, porque muito do negócio no início exige muito de você. Então, se você não se conhecer, para que cada desafio que venha, cada obstáculo que apareça, você possa suplantá-los, se você está investindo e tem um conhecimento maior de você, as suas chances são muito maiores. Seja proativa, pesquise, vai atrás, mas faça acontecer, seja orientado para a ação. Tenha um alto índice de energia, você vai precisar, o caminho é árduo muitas vezes e você vai precisar. São muitos testes, são muitos aprendizados e acredite, você vai precisar desse alto nível de energia e você tem que ter muita, muita intolerância à incerteza, principalmente você vindo investindo num mercado tão competitivo aqui como é os Estados Unidos. Você, por mais que você pesquise, por mais que você vai atrás, por mais que você tenha conhecimento, você não tem todas as cartas na mesa. Sempre vão ter algumas coisas que você consegue controlar e outras que você não vai. E a incerteza faz parte de todo o processo. Vamos lá, como é que a gente aprende aí sobre empreendedorismo? Aqui nós temos diversas formas. Aqui nós temos faculdades específicas para empreendedores, temos cursos específicos, empresas de consultoria, órgãos e instituições ligadas a instituições ou ligadas a agências federais ou não que ajudam. Nós temos livros que ajudam, eu coloquei só alguns aqui, que eles são mais voltados um pouquinho no startup, mais voltado um pouquinho mais à tecnologia, que é a linha Startup Zero to One, e esse de Hour Work Week, que é um pouco mais de como você se organiza melhor até para você ter esse negócio. Mas uma outra forma também, fora essa de um aprendizado, que é um aprendizado de conteúdo, é você estar ligado a alguma empresa que ela começa e tem todo o seu desenvolvimento que você estuda, você está ligado a alguns grupos, né, que tem o empreendedor que fazem parte, vários empreendedores fazem parte daquele grupo, ou também você começar trabalhando numa empresa e sendo gerente, administrador, CEO e começar nesse processo desde o início até o final dela, é uma outra forma que você tem também de aprender muito sobre empreendedorismo e empreendendo, e empreendendo e trilhando esse caminho de ser empreendedor. Quando você tem essa ideia, né? Quando você tem essa ideia, começando dessa ideia
de empreendedorismo até a questão de desenvolvimento desse negócio e implementação disso. Ela começa normalmente como uma boa oportunidade, como uma ideia. Você começa a verificar, e até dizendo aqui um pouquinho, quando vocês vêm para o mercado, e você começa a analisar naquele mercado alguma coisa, de repente, que você gostaria de ter acesso, de algum produto que você teria de comprar ou consumir que você não vê. Muitas vezes, então, a ideia de criar um negócio começa assim, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, na sua comunidade, ou algo que você gostaria de comprar que você não vê que alguém está fornecendo. Então, uma necessidade que muitas vezes é sua, ou outras vezes uma necessidade que você está vendo que outras pessoas estão comentando com você e que elas não estão verificando. E aí você começa, então, a pesquisar mais, a ouvir, a procurar, a saber mais acerca desse produto, desse serviço, dessa indústria. E aí você começa a entender essa necessidade e se esse produto, de repente, ele pode ser escalável ou não. E se esse produto, com todos os recursos que você tem, que você pesquisa e o que você quer oferecer, se ele pode te gerar lucro. Se isso realmente é uma janela de oportunidade. E se isso é sustentável ao longo do processo. Aqui são alguns exemplos de startup e de empresas bem-sucedidas que elas não criaram o seu produto do zero, que elas não criaram o seu produto do nada. Elas, na realidade, tinham uma ideia que já existia. Por exemplo, o Uber já havia essa ideia, já havia essa plataforma, esse app que o founder usou quando numa viagem à Europa. Ele só veio e fez as suas modificações. Então, já havia uma ideia pré-existente. O Airbnb, vocês também já sabem, esse foi, na realidade, uma grande revolução, né, de empresa, e eles também tiveram essa ideia que começou no sofá da sala deles. O Slack, ele começou com um jogo, e aí isso foi alterando. O Spotify, ele mudou ao longo do trajeto dele. A gente sabe que já tiveram outros modelos de música, né, que for de você ter o acesso a essas músicas ou de streaming, e o Spotify só modificou. O SpaceX, ele mudou completamente, foi muito perguntando por que não, por que não, por que não, If, Warby Parker e Dropbox. São várias empresas que não necessariamente elas tiveram ideias originais, mas sim foram ideias inovadoras. Qual que é a diferença disso? A ideia que ela é inovadora, ela já parte de algo pré-existente e ela muda. Então, ela muda ou a forma de fazer o produto, ela muda a forma de entrega do produto, ela muda a forma de consumir o produto, né? Então, ela vem com uma abordagem inovadora, mas ela não vem com uma abordagem totalmente única. Quando você tem uma empresa, quando você está analisando ter uma empresa, você tem duas possibilidades. Quando você traz algo que é inovador, algo que já existe, as suas pesquisas são muito baseadas em algo que já existe. Quando existe algo já no mercado, essa existência de informações, esses produtos, você tem uma mensuração maior de como vai ser a sua empresa. Qual talvez o mercado que você possivelmente vai atingir. Você tem uma ideia melhor dos seus custos e você pode ter esse custo um pouco mais baixo. E a única coisa que você vem é com uma vantagem competitiva. É aquela velha história do oceano azul e do oceano vermelho. Você não tem o oceano azul, mas no oceano vermelho você vem com alguma vantagem que ela é competitiva. Então, você vem inovando na produto ou na forma de entrega, enfim, você vem inovando ao longo do processo. E aí, a minha pergunta para vocês é, vocês têm alguma ideia completamente revolucionária?
Vocês têm aí uma ideia que ela é completamente inspiradora? Vocês têm alguma ideia que traz uma inovação surpreendente? As etapas de todo esse processo, ela vem através de uma ideia, um planejamento, um financiamento e depois um lançamento. Todo um research ao longo desse processo é feito, toda uma pesquisa é feita, desde a concepção dessa ideia, desde toda a pesquisa e análise, desde todo esse planejamento, todo o financiamento e depois esse lançamento. Para fazer esse planejamento de negócio, é extremamente importante você entender qual que é o seu mercado. Você desenvolver esse modelo de negócio e você criar um plano de negócio. Toda vez que você começa essa jornada para entender o teu mercado, é muito importante você entender quais são as necessidades e o que esse mercado quer. Porque oferecer produtos de qualidade, ótimo serviço a um preço justo é o que todo mundo faz ou fala. Né? Não, qual que é o seu diferencial? Eu vou oferecer um produto de alta qualidade, um ótimo serviço a um preço justo. Então isso acaba sendo que não é mais um diferencial. Na realidade, é atender uma necessidade que o mercado já tem. Né? Então, você, ao longo do processo, deve ter que descobrir, na realidade, qual que é a sua unique value proposition, qual que realmente é o seu diferencial nesse mercado. Fazendo uma abordagem aqui um pouquinho do 7-Eleven, e para entender melhor o seu mercado, 7-Eleven nos Estados Unidos, ele entende que o seu cliente pega o lanche, bebida e produtos do dia a dia em qualquer lugar. Quando ele está na Indonésia, ele quer um local moderno onde os jovens passam o tempo, navegam na web e encontram amigos. Em Taiwan, eles querem consertar a sua bicicleta ou fotocópia e ter uma fotocópia. Isso é entender o seu mercado, né? Qual a necessidade que eu venho e o que o meu cliente quer. Falando um pouquinho mais disso, é muito importante você o tempo todo estar conversando nesse processo de aprendizado, de entendimento do mercado, você conversar com os seus colegas de trabalho, com a sua família, com as pessoas à sua volta, fazer pesquisas em órgãos, instituições que podem terem essas informações, você pode desenvolver as suas próprias pesquisas. E aqui a gente tem alguns dados que são públicos e são gratuitos, como o Census Bureau, o Federal Reserve, o Departamento de Labor, e aqui alguns links que também vocês podem ter acesso, que são do SBA, e ao longo de toda essa apresentação tem outros links que também vocês podem ter acesso, então é mais uma forma para vocês estenderem a sua pesquisa. Entendendo melhor esse mercado, qual que é a demanda potencial que você tem? Qual que é o tamanho do seu mercado? Qual é a competição nesse mercado? Quais são os indicadores econômicos? Qual a localização? Qual o preço que você vai ofertar? Qual que é a proposta de valor? Qual que é a estratégia que você vai no seu mercado? O que você realmente oferece ao seu cliente? Qual a necessidade realmente que você está desfazendo? E por que você é diferente da concorrência? E aqui a gente fala um pouco de uma diferença do que é o go-to-market e marketing strategy. O go-to-market, ele é uma metodologia um pouquinho mais diferenciada, enquanto o marketing strategy, ele é mais focado em sales, né, em como vender para o seu cliente, o go-to-market, ele tem uma visão mais ampliada do mercado-alvo, de como você identifica esse cliente e como que você alcança esse cliente e todo o seu modelo de precificação. Ele é uma ideia e ter com uma abrangência, uma metodologia com uma abrangência um pouquinho maior. Isso aqui são mais exemplos para vocês de business model, então esses links estarão disponíveis para vocês, se vocês quiserem ter acesso. O planejamento de negócio ele é extremamente importante. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, ele é exigido por instituições financeiras que
ou por algum venture capitalist, ou se você vai fazer algum pitch, eles querem o teu pitch deck, eles querem saber do teu planejamento de negócios, para você participar em vários projetos que existem aqui. Muitas empresas, elas financiam ou elas desenvolvem, elas oportunizam alguns seminários ou grants e que eles pedem esses planos de negócios. Então, o plano de negócios aqui nos Estados Unidos é uma ferramenta extremamente importante, não só para você que vai começar o seu negócio, mas para você que também está no seu negócio. E é uma forma, inclusive, até de revisitar o que você faz. Nós gostamos bastante de 2 modelos de negócio, esse é o Business Model Canvas. Eu particularmente uso bastante isso, mas eu prefiro muito mais o Lean Business Canvas, que eu posso falar, mas basicamente, em linhas gerais, só para a gente entender o que ele traz, é uma metodologia. São vários os métodos que você tem para fazer um plano de negócio. Esse aqui, a gente começa então aqui pelo lado direito, segmentos de clientes, entender quem que é o teu cliente, pessoa física, jurídica, que é o famoso, né, B2G, B2C, B2B, né? Então, qual que é o teu segmento de clientes? Parcerias chaves, quais os parceiros chaves que são extremamente importantes dessa atividade que você vai fazer, nesse produto que você vai entregar, nesse projeto que você vai fazer? Quais são as suas parcerias chaves? Quais as atividades chaves que você vai desenvolver? Quais são os recursos? O que você propõe? Qual que é a sua proposta de valor? Qual o seu relacionamento com o consumidor? Quais os seus canais? Você vai usar mídia social? Você vai usar um podcast? O que você vai usar? Uma revista? Você vai trabalhar com eventos? Quais são os seus canais? E esses canais também podem ser de delivery. Quais são os custos envolvidos? Quais são as suas fontes de receita? Eu gosto bastante, particularmente, desse que é um Lean Business Canvas. Eu costumo usar muito mais esse. Então, ele vem com o seu segmento de cliente, voltando B2B, B2C ou B2G, que é business to business, negócios com outros negócios, negócios com consumidores e negócios com o governo. Qual que realmente é o problema que você resolve? Qual que é a solução que você traz? Aqui, quais são as métricas chaves ou seus KPIs? Qual a sua única proposta de valor? O que você traz realmente como valor? Qual que é a sua vantagem injusta, que é o que só você traz, que nenhuma outra empresa traz? Quais os canais que você utiliza para chegar até o cliente? Qual a sua estrutura de custos? Que aqui podem ser desde plataformas que você usa para entregar, plataformas digitais, plataformas de negócio, assim mesmo nessa estrutura de custos, o custo direto ou indireto do seu produto, todas as despesas, quais são as suas fontes de receita, né? Vai ser por produto, vai ser por package, vai ser por hora, vai ser por sponsorship, qual é a sua fonte de receita. Então, essa é uma ferramenta que eu uso muito no dia a dia com clientes, ela é bastante útil e ela é bastante fácil de ser abordada. Aqui mais informações ainda para vocês, então são mais links ainda para vocês terem acesso e obterem maiores informações a respeito. Então, voltando aqui um pouquinho sobre o Business Plan. O Business Plan, na realidade, a base dele, a metodologia dele, ela é muito específica. O cerne, a base dele é o mesmo que uma empresa grande como uma empresa menor fazem. O que vai diferenciar é o seu nível de detalhamento. E entendendo que esse business plan ele é extremamente utilizado aqui nas parcerias, quando você vai fazer algum tipo de parceria, quando você quer trazer algum investidor ou mesmo quando você quer ter alguma negociação com algum banco. E volto a dizer, para a participação de programas, que aqui é muito recorrente, muito comum, você sempre precisa trazer o teu pitch deck ou o seu business plan. Extremamente importante, então, que se faça ele já desde o começo da sua empresa, extremamente importante. Mais ainda aqui recursos.
mais ainda informações para vocês sobre, né, aqui são 4-Week MBA, aqui nós temos um outro que são Business Plan Writing, que é mais uma forma, o SBA Business Planning, entendendo que, embora todos esses artigos eles sejam em inglês, há muitas pessoas que preferem uma palestra, alguma coisa em português, algum conteúdo em português, eles também leem inglês. Embora, então, tudo isso aqui é em inglês, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês e posso auxiliá-los. O financiamento. Como é essa parte de financiamento? Vamos entender primeiro que é muito importante, depois que você, enquanto até você está desenhando o seu negócio, você entender como é que você vai financiar. Então, primeiro, ter um entendimento muito claro de quais serão suas despesas iniciais. Porque tem uma diferença muito grande se você é um comércio, se você é uma indústria, se você é um prestador de serviço, se você vai ter uma empresa física, se você vai ter uma empresa online, só comércio online. É muito importante se você vai fazer um produto do começo até o fim, ou você vai só distribuí-lo. E muito importante também entender qual o tamanho inicial de quando você vai começar essa empresa, qual o tamanho que você entende que é o ideal para você começar. Uma das sugestões que a gente dá, que é extremamente importante, que como eu trabalho com muito micro e pequenos negócios, eu sempre peço a eles, comecem pequenos, comecem um pouco mais no nicho e comecem pequenos, porque você também vai entendendo as suas despesas, os seus recursos e vai aprendendo na maior facilidade, sem comprometer demais os seus recursos financeiros. Uma outra forma, em entrevistas que eu já fiz muitas entrevistas com empresas inicialmente, para entender o que elas tinham feito, e um modelo bastante interessante e que até alguns clientes meus usam são pop-ups. O que são pop-ups? Então, normalmente, antes deles abrirem um negócio numa dimensão muito maior, eles começam experimentando através de pop-ups, eles começam ou fazendo parcerias, ou estabelecendo essas pop-ups em negócios que já existem, ou visitando, ou participando de feiras, que é o momento que ele começa a conhecer melhor o seu cliente, a sua necessidade e a sua demanda. Então, até num financiamento, num planejamento financeiro, o recurso que você vai estar utilizando é outro. Então, entendendo que todas as despesas de espaço, escritório, equipamentos, salários, quem vai ser a sua equipe, qual vai ser o teu valor inicial de investimento, vão ser as suas despesas mensais e recorrentes, é extremamente importante, assim como a longo prazo também. O SBA aqui tem uma planilha que fica fácil para vocês para entenderem alguns custos e, lógico, é possível revisitar esses custos e entender melhor esses custos conversando também com algum dos nossos consultores. Nós temos aqui consultores que são da área financeira, que eles podem muito ajudar quando você está fazendo essa reestruturação sua, esse teu planejamento de despesa, esse consultor, ele pode te ajudar muito nesse processo, porque ele pode ajudar você a trazer algum custo, de repente, que você não estava lembrando. Ele revisita, ele pode, né, revisar aí essa tua estrutura de custos. Vamos falar um pouquinho dessas fontes de capital? Então, a gente percorreu aí todo um caminho, né? Desde esse nosso planejamento, desse entendimento, de toda essa pesquisa, de todo esse levantamento de custo. Então, que agora a gente, munido de todas essas informações, fica muito mais interessante você saber, ok, esses são os recursos que eu posso, né, que eu preciso ter, e eu também preciso ver se há uma possibilidade de eu ter acesso a esses recursos. Então, esses recursos podem vindos de você, né? Então, esses recursos podem ser seus pessoais, ele pode ser de amigos, ele pode vir da família, ele pode vir de credores,
ele pode vir de órgãos governamentais, eles podem, como o SBA, ele pode vir de bancos e financeiras, ele pode vir de um financiamento colaborativo, isso são através das plataformas que nós vemos hoje, tem muitas plataformas que financiam a empresa, que chamamos de financiamento colaborativo, podem ser os investidores anjos e aqueles de capital de risco, que são os ventures capitalists. Então, essas são as formas que nós temos de financiamento. E a forma de empresa? Essa aqui é uma parte bastante delicada e eu vou voltar também naquela outra parte. Que interessante, muitas vezes nesse processo, como você tem todo um planejamento, às vezes você não tem só esse teu negócio, você tem outros negócios, é muito interessante você revisitar a parte legal e tributária, porque as formas que você pode encontrar de uma propriedade, ela pode ser uma empresa individual, pode ser uma parceria, ela pode ser uma corporação, ela pode ser uma empresa de responsabilidade limitada, mas você tem que aí avaliar todo um contexto, se essa é a única empresa, se existem outras empresas, qual a situação é sua aqui, inclusive, você tem que ver a tua questão de tax. Então, nessa parte, eu realmente acredito e convido vocês a darem uma analisada maior e entenderem bastante até antes de escolher. Quando você está lançando o seu produto, você tem que entender dessa estrutura, qual que é o seu negócio, e aqui a gente vai ter um comparativo do SBA, né, que é uma forma de você escolher qual que vai ser a sua business structure. E o que eu posso dizer para vocês é que, embora você defina qual vai ser a sua estrutura do teu negócio, você pode mudar ao longo do tempo. Lembrem que pivotar, né, pivotar o negócio, melhorar, inovar, não é uma coisa que vai acontecer uma vez. Às vezes isso vai acontecer mais de uma vez no seu negócio. E até para trazer aqui um exemplo, um pouquinho disso, vou trazer só o exemplo da Netflix, só para a gente ficar com uma coisa em mente, específica em mente. A Netflix, no longo da trajetória dela, ela continua sendo uma empresa de entretenimento em casa. Então, vocês lembram naquela época que ela tinha o DVD? Então, ela pegava aquele DVD, vocês lembram? Eles tinham aquelas caixas que você poderiam ir, aquelas caixas automatizadas em locais específicos, que vocês iam lá e vocês selecionavam qual era o vídeo que vocês gostariam de ter acesso, o DVD, e vocês pagavam pela unidade. E vocês consumiam aquele produto na sua casa, como entretenimento na sua casa. Ela continua fazendo a mesma coisa, mas o que ela mudou? E também você fazia isso através do website, você ia lá, você clicava no website, você solicitava isso e eles mandavam para sua casa. Então, o entretenimento na sua casa continuou. Então, o job to be done continua sendo o mesmo. Mas como que ela mudou? Então, lembra, vocês pagavam por unidade. Hoje, você paga uma subscrição por mês, você continua tendo na sua casa o consumo, né, o entretenimento, mas você hoje paga por mês e a forma como ela te entrega é diferente, é streaming. Então, o negócio, a missão da empresa continuou, o que ela faz, o jobs to be done, continuou o mesmo, mas o processo mudou, a forma como ela entrega mudou, a forma como ela cobra pelo produto mudou. Então, o que eu posso dizer para vocês que a estrutura do negócio ela vai mudar ao longo do tempo. Mesmo que você escolha um tipo de negócio, você tem que ter essa flexibilidade para entender que esse negócio, ao longo do tempo, ele vai sofrer alterações. Você vai usar de tecnologias, você vai usar de metodologias, você vai usar de recursos diferentes, mas não necessariamente o que você entrega, o trabalho que você faz para o seu cliente, o que você entrega de solução para ele, ele continua sendo o mesmo.
Importante nessa fase agora de que nós passamos por todos esses processos e você está constituindo a sua empresa e você está escolhendo o seu nome, é extremamente importante você averiguar no Sambis, que vai ser o órgão, falando aqui da Flórida, para você fazer essa abertura de empresa. É importante você averiguar no Sambis se essa empresa lá já existe. É importante você averiguar no Instagram. É importante você averiguar no Facebook se a sua empresa já tá lá, se esse nome já existe. Você averiguar no website se esse nome já existe ou já tem alguma empresa com esse nome, e na empresa, no órgão específico para marcas também, se esse produto, né, se você quiser um produto, ou esse nome já existem. Aqui mais um local para vocês de consulta, que é o IRS, que é o Small Business Self-Employed. Então, esse é mais uma fonte para vocês de pesquisa, para saber um pouquinho mais. E também vocês, através, como se fosse fazer um comparativo, seu CGC, aqui é o número de identificação do empregador, EIN, e mais importante ainda de que você ter essa identificação, né, quando você começa o seu negócio, quando você pensou nele, é você estabelecer conta bancária, abrir uma conta bancária separada da tua conta pessoal. E você pode ter certeza que lá na frente isso vai ser extremamente importante. Você ter essa conta separada vai ser extremamente importante, porque você vai usar teu histórico empresarial, de quando você começa a tua empresa até o momento que você está, ela é extremamente importante. E muita gente esquece, não abre, e lá na frente eles não têm como comprovar toda essa trajetória de crescimento, ou da onde que a empresa começou até o momento que ela está agora. Aqui são mais alguns recursos ainda para vocês, que tem todos os links aqui que vocês podem acessar. E agora estou aberta aí a perguntas. Fiquem bem à vontade, vamos. Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês tenham dúvida, que não ficou claro? A ideia é que as pessoas coloquem as perguntas no chat, Cris? Podem colocar as perguntas no chat. Ou se vocês quiserem... Jesus, are they able to open their microphone and ask? Vocês estão me ouvindo, Paola? Sim, estamos ouvindo, sim. Você conseguiu abrir o seu, né? É porque são... Mas é que eu estou como Tá... Alba disse sim. Ela está ouvindo, sim, mas eu não sei se acho que eles não têm acesso ao microfone, tem que eles ser não via têm, chat. Eles não têm acesso. Então, meninas, dúvidas e perguntas, ok. A Vera entrou agora. Vera, vai ser disponibilizado a gravação desse encontro para quem se cadastrou. Então, você vai receber por e-mail e você vai poder assistir o conteúdo desde o início. Se você tiver alguma pergunta para a Cris, ela está aqui à disposição. Tem uma pergunta, Cris. Como funciona para conseguir um financiamento para expansão? Tá, ok. Pergunta da Laís. Eu estou tendo acesso a outras perguntas aqui. Esse está o Q&A em cima também. Tá. Ok, vamos lá. Financiamentos específicos, o que eu diria para vocês, qual é a melhor solução? É vocês se registrarem porque as consultorias no SBDC, elas são gratuitas. Aproveitem. Nós temos excelentes consultores, importação, exportação, marketing especializados em determinada área, em mídia social, em sales em específico, em growth.
Nós temos, ou seja, uma infinidade de contratos governamentais. O que eu diria, faça sua inscrição lá como consultoria, solicitando consultoria gratuita. Vocês que já fizeram essa pré-inscrição aqui, vocês já têm acesso, vocês já têm o e-mail de vocês, vocês já têm o password de vocês. E o que a gente faz? A gente inicialmente vai marcar uma consulta, um horário com vocês, vamos entender um pouquinho do negócio de vocês, antes até de passar vocês, por exemplo, para algum consultor específico. Então, as linhas de crédito, elas dependem muito do teu negócio. O que você está querendo financiar? Qual o momento que você está da tua empresa e o que você quer financiar. Então, para isso, tem que ser um consultor financeiro. Melhor forma é através, volto a dizer, registrando para essa consultoria. Se vocês falam inglês, vocês podem ter acesso a um dos nossos consultores diretamente, qualquer um deles específico da área de vocês. Se vocês não falam inglês, escreva lá qual que é a language de vocês, coloquem português. Eu estou lá para auxiliar vocês, eu vou lá, eu faço essa inicial com vocês, eu coloco todos os dados e posso ser inclusive a tradutora para vocês, junto com esses consultores. Ou também posso fazer essa inicial e repassar vocês, específico, refer vocês, específico para algum outro consultor, tá? Da área que vocês precisam. Ô, Cris, a Alba está perguntando se dúvidas poderão ser feitas durante a consultoria. Claro, Alba, durante a consultoria ela vai customizar e responder todas as suas dúvidas. Algumas pessoas estão com dificuldade de se cadastrar, então se a gente puder mandar novamente os links, acho que seria importante. E a Ivelise traz uma pergunta, se precisa ter empresa aberta para conseguir um empréstimo. Qual seria o órgão da consultoria gratuita? Ivelise, SBDC, é esse programa onde a Cris participa como uma das consultoras. O SBDC ele é um departamento do estado da Flórida que recebe verba do SBA, que é o Small Business Administration, que é um órgão federal que ajuda e trabalha pelo crescimento das pequenas empresas. Me complementa, Cris, que eu posso ter falado alguma coisa errada. Ele é um programa, o SBDC, esse programa específico Business Navigator, ele é um programa específico, como eu disse, que tem essa comunidade, né, desses spokes, e o SBDC FIU, ele é o hub, né, e que fornece, que administra todo esse processo. O que a gente pode dizer é, você não necessariamente precisa ter uma empresa. O mais importante é, você tem uma ideia, você quer, então não é necessário, você já está com a empresa constituída, você pode ter uma ideia, ou você pode ter a vontade de empreender. O mais interessante desse Business Navigator é que ele não tem esse limite, você pode ser um empreendedor, você pode ser um aspirante, você pode ter uma empresa super pequena, que ele está lá, que ele vai te auxiliar. E ele vai promover essas consultorias. Esse que é o interessante, é one-to-one, é consultoria 1-a-1, e elas são gratuitas. Então, com esses profissionais, elas são gratuitas, porque esse é um programa voltado a essas minorias que eles entendem que não têm, de uma certa forma, esse acesso, essa informação, né, a todas essas informações ou treinamentos, enfim, e consultoria específica. Eu vou colocar, inclusive, aqui para vocês, o SBDC FIU, nesse programa Business Navigator, o link de acesso, tá? Para vocês se cadastrarem. E também eu posso ajudá-los. Se vocês de alguma forma entendem, Cristina, está difícil para eu fazer essa inscrição, não estou entendendo alguma coisa, nós estamos aqui. Vê se vocês conseguem, se eu colocando aqui, vocês conseguem ter acesso no chat? Sim, sim, você colocou um link, todo mundo tem acesso. Inclusive, tem uma pergunta da Alba, se a empresa do Brasil é válida para atuar aqui nos Estados Unidos. Alba, infelizmente eu não consigo, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Eu não consigo te auxiliar enquanto consultora, o SBDC FIU não consegue te auxiliar se você não tiver uma empresa aqui ou endereço aqui na Flórida. E aqui especificamente no condado de Miami-Broward, especificamente para o Business Navigator. Mas se ela tiver o endereço como residente
aqui nos Sim. Estados Unidos, mas ela tem uma empresa do Brasil. Ela pode fazer uma consultoria a nível pessoa física? Aí, porque o que acontece é, ela tem uma empresa no Brasil e ela quer trazer essa empresa aqui para os Estados Unidos, e hoje ela mora aqui, hoje ela tem o endereço. Então, na realidade, ela é uma aspire, ela é uma candidata para ter o negócio. Então, sim, porque nós atendemos pessoas físicas, sim. E esse link que você pôs no chat, Cris, é o link para as pessoas se cadastrarem para ter acesso a essa consultoria gratuita? Isso, já é o link para acesso para essa consultoria gratuita. A Alba falou que é isso mesmo, ela é candidata de alguma forma, abrir algum negócio aqui, talvez ligado ao negócio dela no Brasil ou não, mas seria então nesse formato. Então, Alba, aproveita a oportunidade, se inscreve nesse link para marcar essa primeira consultoria. O link está abrindo no YouTube. Esse link que o Jesus colocou é um outro link. Isso. O link que você tem acesso à inscrição é esse fiunave.sba, esse que é o da consultoria. Isso, vou colocá-lo de novo aqui novamente, só para ficar mais fácil aqui. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, mesmo que vocês não tenham empresa aqui no estado da Flórida, no condado de Miami ou de Broward, o que nós temos feito, nós aqui do SBDC e FIU temos feito, a gente faz essa consultoria inicial. Então, nós conversamos primeiro com você, nós entendemos o seu negócio e nós encaminhamos você, e aí quem faz isso é o Jesus com toda a equipe nossa que nós temos no SBDC e FIU, eles encaminham você para a empresa, para o órgão, para o SBDC mais próximo de vocês. Então, vocês já saem daqui recomendados para uma outra entidade que está mais próxima de vocês, que pode atendê-los melhor. Então, mesmo que você não é daqui, nesse momento inicial, é uma coisa que até nós conversamos antes a respeito, e conversamos bastante, e a Paola também tinha solicitado isso, né, Paola? Que vocês, então, nesse contato inicial, a gente consegue, então, atender vocês inicialmente e transferir vocês para algum SBDC mais próximo de onde vocês estão. E nós temos aí... Maravilha, perfeito, Cris, obrigada. Gente, mais alguma dúvida que vocês têm? Alguma outra coisa que eu posso ajudar? Você não está conseguindo ver, Luara, Cris, você não poderia colocar um link do seu e-mail Vou ou colocar o meu WhatsApp para as e-mail aqui, ó. pessoas? Eu vou colocar o meu e-mail aqui, que vocês podem entrar em contato comigo, ó, pelo e-mail, tá? Isso, tá? O e-mail tá aqui, fiquem bem à vontade, me mandem esse e-mail, o que eu puder, o que tiver à minha disposição, vou ajudar vocês. Caso vocês mandem o e-mail, eu já, não é às vezes na prontidão que eu já... Cris, será que você colocou para hosts e painelistas o link? Porque pode ser que você tenha colocado só para painelistas, aí elas não Eu acho conseguem que ver. pode ser. Põe de Paola, tem toda a novo razão. em cima de onde você Agora cola o link. receberam? Agora sim, não, agora é to everyone. Agora eu Sim, vi, realmente. Então agora foi, deu certo. Agora Que foi, bom. meninas. Peço desculpas aí, eu não... Aí, agora foi. Foi? O e-mail também? Ok. E uma coisa importante, né, Cris, a gente falar dos próximos temas e datas dos próximos workshops, para que todo mundo se programe para participar, porque vem muito conteúdo bacana para te ajudar a fazer o planejamento, como você ter mais chance de pegar o financiamento, um monte de coisa bacana aí que a Cris preparou para o nosso grupo. Vamos lá, vou passar isso daqui também para vocês, que é falando um pouquinho desses próximos eventos aí que são específicos para vocês. Isso daqui foi aqui.
Então, nós estamos justamente aqui, né? Nós tivemos uma sessão inicial de informações para falar do Business Navigator. A gente está começando agora com Startup Start Right. No dia 7 de junho, nós estamos vindo às 12 com Cris, seu plano de negócio, extremamente importante. Extremamente importante. Se você é uma empresa que mesmo já está no mercado, extremamente importante, porque você revisita o que você está fazendo. Dia 14 de junho, Marketing One-on-One, e esse dia 21 de junho, como fazer seu negócio bankable. E esse bankable, entende, se você quer um empréstimo ou você não quer, são o que as instituições, o que os órgãos procuram de uma empresa aqui nos Estados Unidos. Então, é extremamente importante para vocês. Então, esse daqui é um pouquinho do hoje. Aqui é o flyer de criar seu próprio business plan, que vai ser no dia 7 de junho, das 12 às 13, dizendo que são 45 minutos, 15 minutos para abertura, mas isso continua com as consultorias one-on-one. Tá? E a Marketing One-on-One, obter e reter clientes. Eu não tenho ainda o flyer de como fazer sua empresa bankable, mas assim que eu tiver, nós já distribuímos. Então é isso, fiquem antenados, e cada um desses esses eventos é importante, é imprescindível que vocês registrem para cada um deles. Gente, é isso, nós estamos aí já para encerrar. E agradeço muito, muito, muito a participação de vocês aqui hoje, por vocês aí despenderem do horário de vocês do almoço para estarem aqui. Desejo a vocês uma excelente semana, excelente, aproveitem, enjoy, e espero vê-los em breve. Cris, a Vanessa está dizendo que ela está tendo dificuldade de preencher o link, pedindo ajuda. O Jesus, ele não fala português, tá, Vanessa? Ele fala inglês e espanhol. Se você precisar de ajuda em português, a Cris Lerner, que disponibilizou o e-mail aqui, também pode te ajudar. Você manda uma mensagem para ela e ela te ajuda aí nesse preenchimento a tirar as dúvidas, tá bom, Vanessa? Mas olha, gente, espanhol tem muita gente que fala, inglês muita gente, tem francês, tem alemão, olha, tem consultor de todos os lugares do mundo. Imagina. Laís, obrigada pelo carinho, a gente fica muito feliz. E eu gostaria de fazer um pedido para vocês que estão aqui. Vocês gostaram desse conteúdo? Então, chama as amigas para virem participar dos próximos workshops. Afinal de contas, a gente tem espaço aqui para muitas brasileiras terem acesso a esse conteúdo. Então, se vocês puderem nos ajudar divulgando, a gente passa o link daquele flyerzinho que a Cris mostrou aqui, e aí vocês podem passar, todo mundo que se cadastrar precisa ser mulher nessa nossa turma aqui, a questão da minoria que a Cris explicou no início, tá bom? E a gente vai ter, então, um próximo encontro, e a gente fica muito feliz, obrigada por vocês estarem aqui. Cris, Jesus, thank you very much for all the support, and this is just the beginning of a big partner and working together for the Brazilian community. Thank you, thank you. Thank you, Jesus, thank you, Dayana. Obrigada, Thank you, Paola, meninas. Obrigada para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, queridas.